Olá, irmãos, graças e paz. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aplicando, né, a nossa aula da Escola Bíblica Discipuladora. Meu nome é Antônio Carlos, sou membro da CIB Luz, aqui em Nova Iguaçu, tá, no bairro da Luz. E antes de iniciar a aula, eu gostaria apenas de falar trazer algumas questões, né? Primeiro, em breve, a gente vai estar divulgando aí algumas novidades, tá? Na nossa Escola Bíblica Discipuladora, então fica atento, você que nos acompanha, que nos assiste, vem novidades em breve. E a outra questão que eu gostaria de pontuar aqui, né, de falar, eu gostaria de solicitar a você que nos assiste, que nos acompanha, que você dê o seu feedback em relação às nossas aulas, tá? Caso você tenha alguma crítica construtiva, possa ficar à vontade, possa entrar no nosso canal, né, no YouTube da CIB Luz. Deixa lá sua crítica, né, sua dica, tá? A gente tem como propósito aqui de estarmos ministrando essas aulas, né, com essa proposta discipuladora, mas a gente gostaria de lembrar que nós também estamos nesse processo, tá? Esse processo de discipulado é um processo contínuo, então apesar de no momento nós estarmos como facilitadores, né, para vocês, mas nós também estamos participando, tá, desse processo, e vocês também, de uma certa forma, nos auxiliam nessa caminhada, tá? Então, assim, vocês são fundamentais para a nossa melhoria, né? Melhoria do nosso canal, das nossas aulas. E, né, se inscreva no canal da igreja, deixe seu like ou seu dislike, enfim. A gente gostaria de ter essa troca com vocês, tá? Vocês que nos acompanham já sabem, né? Nós estamos dando continuidade nas aulas que estão sendo feitas com base no resumo do livro Uma Vida com Propósito, tá? Então, né, você que, de repente, né, primeira vez que está nos ouvindo, tem todo o material disponível no canal da CIB Luz, tá? Você, no momento que você puder, você pode ir lá e ir assistindo as aulas e nos acompanhar. Então, vamos, propriamente dito, entrar na aula, né, proposta para o nosso estudo de hoje. Como eu já vinha falando, né, a gente está trabalhando com o resumo do livro Uma Vida com Propósito. Esse resumo é um resumo que foi produzido pelo pastor Edivrando Fernando Fernandes Carlos, tá, da Segunda Igreja Batista da Praia da Costa, e a aula de hoje é a aula 12. Né? Essa aula é uma aula muito interessante, que ela tem como tema tornando-se amigo de Deus. E os irmãos poderão ver, né, que boa parte daquilo que a gente vai tratar são questões já que da nossa vivência, assim, que a gente já tem conhecimento, mas que em alguns momentos da nossa vida parece que é necessário que a gente volte a frisar, né, de algumas questões que nós vamos tratar na aula de hoje. E a vida é assim, irmão, sempre foi assim, né? Há momentos que não é que a gente esquece, mas é que, pela uma graça de Deus, ele faz uso dessas repetições justamente para nos atentar, né, da importância que alguns pontos que nós vamos tocar aqui. Isso, quando a gente olha para a própria palavra de Deus, é muito interessante, porque a gente vê o livro de Deuteronômio, e boa parte do livro de Deuteronômio, na verdade, é uma reaplicação das leis que Deus havia dado a Moisés, né, ao povo, né, por intermédio de Moisés, ali em Levítico. Então, Deus também se vale dessas relembranças, né, vamos colocar assim. Deus ele fala mais de uma vez conosco, e glória a Deus por isso, porque assim a gente se desperta, né, para algumas questões, às vezes, que a gente até sabe, mas que por algum momento, por algum motivo, a gente acaba não dando tanta importância, tanto valor,
e Deus ele usa desse recurso, tá? Então, como eu falei, boa parte desse material de hoje vai ser coisas já do nosso dia a dia, da nossa vivência, tá? Então, vamos para adentrar efetivamente na nossa aula, tornando-se amigo de Deus. Aqui está as reflexões, né, que a gente, em todo o decorrer dessa aula, a gente tem como um propósito de estar respondendo, né, de uma certa forma, né, quem é você, quem nós somos, o que você está fazendo aqui, né, o que nós estamos fazendo aqui, para onde você está indo, para onde nós estamos indo. Essas são questões aí que a humanidade, né, muitas vezes fica perplexa, né? A gente vê que muitos clamam por essas respostas. E nós, aos poucos, nós estamos construindo esse entendimento juntos aqui, né? Com essas aulas, com esse material, né? Com base nesse livro do Rick Warren. Aqui está o quadro das aulas que já foram ministradas. Hoje é a aula 12, então, como os irmãos podem ver, nós já passamos da metade, né? Iniciamos, vamos botar assim, a segunda fase agora, a segunda metade. E então fique atento, nos acompanhe e, se possível, dê esse feedback para a gente, tá? Vai nos ajudar bastante. Tornando-se amigos de Deus. Como tivemos restaurados a nossa amizade com Deus pela morte de seu filho, enquanto éramos seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Romanos 5:10, né? Uma citação de Paulo, né? Paulo que certamente, né, depois que ele teve um encontro ali com Cristo, com Jesus, né? Quando ele transitava ali a cavalo, como a Bíblia narra no livro de Atos, né, que ele tem um encontro ali com Cristo, certamente Paulo se torna amigo de Deus ali, depois daquele evento. Então, ele tinha propriedade para falar, né, acerca dessa questão. E assim nós acreditamos que nós também temos nos tornado amigo de Deus, e temos procurado, de alguma forma, transmitir, né, esses passos para você, para que você também consiga se tornar um amigo de Deus. É interessante quando a gente fala da questão de amizade, né, como o autor aqui ele cita, a amizade, irmãos, é algo que a gente vê muito falar, né, de hoje, dos recursos que a gente tem, né, com essa situação da pandemia que distanciou tantas pessoas, e, né, até por isso que nós estamos dando as nossas aulas de forma online. Então, hoje a gente vê muito a amizade virtual, né? Fazendo uso dos recursos da internet para manter um certo contato, uma aproximação, um certo diálogo. E, né, glória a Deus que a gente tem também essa ferramenta para poder mantermos contato, termos notícia, passarmos, né, também notícias acerca da nossa pessoa, da nossa família. Por quê? Que, né, quando a gente fala de amizade, ainda que se quer que seja virtual, precisa haver essa interação. Porque não tem como você desenvolver, né, você desenvolver uma amizade distante sem nenhum tipo de aproximação, né? Assim que você, de repente, procure fazer qualquer tipo de contato, queira saber da pessoa, a pessoa não sabe nada de você, né? Então, assim, é difícil você desenvolver. E aqui o texto diz, ó, ser amigo de alguém não é algo que acontece da noite para o dia, né? É uma coisa constante, é uma coisa que requer, às vezes, um certo tempo, né? Antes é preciso disposição para estar juntos, conversar e ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Da mesma forma, uma verdadeira amizade se constrói com o tempo, que é investido nela. Pessoas que não conversam entre si dificilmente desenvolverão uma amizade.
com isso em mente, é possível perceber que Deus, como mostrado no texto bíblico de Romanos 5,10, deseja que nós tornemos seus amigos e suas amigas como fruto da convivência que temos com ele, o que necessariamente impacta a forma de se viver no mundo, tendo a sua causa também como a nossa. Ou seja, como eu vinha dizendo, sem uma certa interação, sem essa troca, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver uma amizade, e com Deus não é diferente. Se a gente não procurar manter uma certa aproximação com Deus, né, nós vamos citar algumas formas, né, mas aqui a gente já pode adiantar através da oração, né, através da leitura da sua palavra, né, que nós entendemos que a leitura da palavra é quando a gente se predispõe a ouvir a Deus, né, porque Deus ele fala através da sua palavra, não só através da palavra, mas a palavra é certamente a melhor ferramenta de ouvirmos a voz de Deus. Mas, né, como eu falei, existem outras formas que a própria palavra ela descreve como Deus ele se apresenta, ou ele pode ser visto em várias questões, né? Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o cosmos, né, para o mundo, para a complexidade da vida, ali a gente também, de uma certa forma, a gente consegue enxergar a Deus e ver, né? Ou se atentar para aquilo que ele fala conosco através desses detalhes. E a oração, ela é um caminho, né, normalmente o inverso, né? É nós quem nos propomos ali a falar com Deus, né? Principalmente ali apresentarmos a Ele as nossas mazelas, a gente clamar por misericórdia, pedir perdão, né? A gente faz isso através da oração. E o relacionamento com Deus, ponto 1, o relacionamento com Deus tem muitos e variados aspectos. Aqui o autor ele vai descrevendo alguns pontos que a gente pode entender como pertencentes à personalidade de Deus, né? Deus ele é o nosso Criador, né, como ponto A, ele é o nosso Senhor e Mestre, né, como citado no ponto B. No C, ele descreve, né, Deus como juiz, e no D, ele fala acerca da questão da santidade, né, do propósito redentor de Cristo, né, do Salvador. Então, esses são aspectos, são naturezas, né? A teologia trata muito sobre a natureza de Deus, né? Quando a gente fala acerca da sua personalidade. Então, são aspectos da natureza de Deus, da pessoa de Deus, e todas as vezes que a gente se propõe a se relacionar com Deus, a gente sempre tem que ter em mente a pessoa de Deus, quem Deus o que algo inerente da personalidade de Deus, das características de Deus, que assim isso vai nos ajudar no nosso relacionamento, porque assim como quando a gente conhece uma pessoa, à medida que a gente vai evoluindo no nosso conhecimento em relação a essa pessoa, isso vai ampliando a nossa afinidade com essa pessoa, né? Um exemplo, se você conhece uma pessoa que você sabe que ela gosta muito de esporte, de falar sobre esporte, ela gosta de praticar esporte, então você sabe que se você se aproximar dela e você falar desses assuntos, você sabe que logo ela vai te dar mais atenção, logo ela vai estar mais aberta ali para aquele diálogo com você. Por quê? Porque você está se importando de estar conversando com ela sobre algo que ela gosta, né? Então, essa aproximação e esse conhecimento em relação a essa pessoa vai nos ajudar a nós estarmos transmitindo, ou melhor dizendo, nós estarmos procurando falar numa linguagem que ele gosta de ouvir, né? Por que isso é importante? Porque Deus, apesar de toda essa relação que a gente tem, essa proximidade, esse amor que ele tem para conosco,
Mas a gente tem que ter em mente que Deus não é o nosso coleguinha de esquina, né? Aquela pessoa ali na esquina que você para contar uma piada ou você para ouvir uma piada. Enfim, Deus não é... A nossa relação com Deus, ela vai requerer certas atenções. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é Senhor, Deus é mestre. Então, se você estiver disposto a se aproximar de Deus para aprender com Ele, logo Ele vai estar disposto a te ensinar. Agora, se você quiser fazer o papel inverso, né, enfim, der uma de louco, né, só assim, só uma pessoa com a mente assim, que tentaria se aproximar de Deus tentando ensiná-lo. Né? Porque a gente sabe o que a gente tem para ensinar a Deus? Nada. Deus é conhecedor de tudo. Faz parte até de um de seus atributos, a onisciência. Então, eu posso querer me apresentar, chegar diante de Deus com a arrogância de querê-lo ensiná-lo alguma coisa. Né? Mas, do contrário, certamente essa aproximação vai ser tranquila, né? Vai ser algo agradável, até mesmo para mim. Tá? Por quê? Porque eu estou disposto a aprender e ele a me ensinar. Estou disposto a apresentar as minhas causas e ele, enquanto juiz, de julgá-las, né? de dar um parecer, uma decisão, uma direção. Tá? Então, por isso é importante que a gente compreenda quem é Deus, né? Quem é esse ser tão grandioso e poderoso que mesmo sendo essa coisa tão magnífica, tão grande, mas me dá atenção e quer me ouvir, quer se relacionar comigo. Aqui no ponto 2, o autor ele descreve o que o homem perdeu lá no Éden. Né? Nós conhecemos a história, sabemos ali como Adão e Eva desfrutavam de uma relação com Deus, né? Deus ele vinha todos os dias ali para simplesmente estar próximo do homem, ouvir o homem, conversar com o homem. E quando Adão ele peca, né, ele descumpre uma ordenança de Deus, ele quebra esse relacionamento com Deus e ali, a partir daquele momento, gera-se uma inimizade entre Deus e o homem, né, que só depois pôde ser restaurada com a obra expiatória de Cristo na cruz. Tá? Então, no Antigo Testamento, como o autor aqui fala, existia algumas pessoas de forma isoladas que desfrutavam de uma relação com Deus diferenciada. Aí o autor cita Moisés, Abraão, Davi, Noé, Jó, Enoque, né? São algumas das pessoas que a gente encontra na Bíblia, que a Bíblia nos fala de como era o relacionamento deles com Deus. Tá? Hoje, nós entendemos que não há mais a necessidade da pessoa de Deus, né, do Espírito de Deus, estar ali se comunicando, se revelando, enfim, se relacionando com pessoas de forma isolada. Não, isso, com a obra expiatória de Cristo na cruz, essa barreira foi destruída, né? E aqueles que quiserem se aproximar e receber, aceitar essa obra expiatória de Cristo sobre as suas vidas, reconhecendo que aquele ato na cruz foi para perdoar os meus pecados, aí, uma vez que eu faço isso, que eu compreendo isso, que eu aceito isso, eu começo a ter canal, é aberto para mim essa relação direta com Deus. Então, não há mais essa coisa que era única, né? Que era isolada. Hoje não. Hoje, todos aqueles que quiserem se relacionar com Deus podem. No ponto 3, né, descreve aquilo que eu vinha falando. Justamente que a obra expiatória de Cristo na cruz, ela rompeu essa separação que havia entre o homem e Deus.
E agora todas as pessoas passam a ter essa relação direta com Jesus. Eu acho muito interessante que um dos pontos, né, da nossa confissão de fé, né, batista, ela fala justamente dessa liberdade que o homem tem de se relacionar com Deus, sem a necessidade de uma ponte, né, como a gente, sem querer entrar nos detalhes, mas algumas igrejas, né, como a Igreja Católica, ela tem a figura do pontífice, né, que é o quê? Que é a ponte entre os homens e Deus, né, que no caso é a figura do Papa, né? O Papa faz essa figura de fazer essa ponte. Nós entendemos que uma vez que Cristo cumpriu ali o seu propósito na cruz, né, a sua obra expiatória, e como a própria palavra de Deus diz que o véu foi rasgado, então não há mais essa dificuldade. Agora o acesso é mais fácil. Por que a Bíblia fala acerca dessa questão do véu ter sido rasgado? Só para esclarecer, para quem de repente não tenha conhecimento, no Antigo Testamento, na figura do templo, até do tabernáculo, existia áreas onde as pessoas nem todos teriam acesso. Existia um determinado local que era conhecido como o Santo dos Santos, que só o sacerdote, na verdade o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote, que era uma pessoa, né, que só existia um sumo sacerdote, existiam outros sacerdotes que não tinham acesso a essa área, ele só poderia adentrar nessa área uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados dele e de todos, né? De todo Israel ali, de todos aqueles que de uma certa forma levavam alguma oferta ali para a expiação dos pecados. Né? E ele ia lá simbolizando essa ponte, né? essa ligação de Deus com os homens. Hoje não há mais a necessidade dessa figura isolada, esse único. Né? Hoje qualquer um pode ter acesso a essa sala específica onde está o trono de Deus, onde está a majestade de Deus. Né? No Antigo Testamento era onde ficava a Arca da Aliança, né? Que simbolizava a presença de Deus. Né? Caso você queira saber desses e de mais detalhes, é só nos acompanhar em todas as nossas aulas, que certamente esses e outros detalhes pormenores assim, a gente está sempre citando, né, e faz parte do papel dessa escola bíblica discipuladora. O 4 diz que ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Jesus. É tudo isso, basicamente, que eu estou falando. Né? Foi ele mesmo quem criou esse caminho. Ele quem criou esse acesso a ele. E é interessante porque ele é o caminho e é ele quem trilha no próprio caminho dele, que é ele, para se aproximar de nós. Né? Eu costumo dizer que todo esforço que a gente faz para se aproximar de Deus, ele é importante? Ele é importante. Mas ele sempre vai ser inútil se Deus não se aproximar de nós. Ou seja, eu não posso ignorar os meus passos em direção a Deus. Isso eu sempre vou precisar estar fazendo. Mas eu tenho que entender e compreender que tudo que eu vir a fazer é inútil se ele não vir na minha direção. E isso gera uma certa tranquilidade em nós. Por quê? Porque a gente sabe que os nossos passos são falhos. Então, por mais que eu caminhe na direção dele, eu vou falhar. Né? Eu erro. Enfim, vai ter momentos em que a gente vai estar pisando numa direção contrária, mas pela graça, ele vem na nossa direção e nos alcança e nos coloca no caminho dele, porque ele é o próprio caminho. Tá? Então, que a gente saiba da importância que nós temos que caminhar na direção dele, tá? A gente não pode negligenciar isso jamais,
mas que a gente fique em paz em nossos corações, porque é Ele quem vem em nossa direção. Na verdade, pontuar, né? Na verdade, Deus nos convida a desfrutar da amizade das três pessoas da Trindade, né? Está falando aqui acerca da pessoa de Deus em si, né? Do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Jesus, né? No caso, Deus Filho. Ponto B fala para um relacionamento íntimo, né? Já não os chamamos servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. João 15:15. Esse é um verso muito, muito rico, né? Muito gostoso, muito prazeroso da gente ter contato com essa leitura da palavra, porque ele nos considera nossos filhos. Né? Apesar de nós sermos servos, ele nos considera seus amigos, seus filhos, enfim. A relação que ele tem para conosco é uma relação de amor, de carinho. Ponto C. Deus deseja muito que o conhecemos profundamente. Conhecer e amar a Deus é o maior privilégio. Ponto D. Né? Como eu falei, tudo isso são questões que a gente... já no início da nossa vida cristã, a gente já tem contato com essas verdades, mas parece que no nosso dia a dia, né, assim como a palavra, né, do semeador, né, que cai vai caindo, vai caindo ali as sementes, e parece que às vezes as pedras à nossa volta, as dificuldades, parece que ela às vezes sufoca ali e a gente, de uma certa forma, parece que a gente não vai nem recebendo ali os nutrientes para que essa semente possa germinar. E aí vem Deus e vai rompendo isso tudo e vai trazendo novamente essa semente em nossas vidas, enfim, dando condições para essa semente crescer. E é mais ou menos assim, às vezes, que a gente se sente quando a gente revê alguns preceitos de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. São questões que a gente já tinha conhecimento, já sabe, mas parece que às vezes a gente se vê cercado por tanta coisa que a gente se sente sufocado e às vezes nem consegue lembrar desses detalhes. Ponto, né, o 2 aqui, segredos para uma amizade com Deus. Diz aqui a respeito da conversando constantemente. Né? Nós falamos, né, sobre a questão da oração, que é uma das formas da gente estar conversando com Deus, se comunicando com Deus. O ponto 2 é através da meditação, tá? E a meditação é uma coisa interessante, porque em várias situações do nosso dia a dia, a gente pode estar meditando na palavra de Deus. Em vários momentos inusitados, quando eu estou na cozinha, enfim, tomando banho, tem vários momentos do meu dia a dia que eu estou refletindo sobre um texto da Bíblia específico, e a sua mente vai fazendo link com outros textos e você percebe que assim que você está meditando na palavra de Deus. E às vezes, claro que isso isso não pode ser uma constante, assim, você só fazer isso, tá? É preciso que você também tire um momento para você estar abrindo a palavra, meditando ali de verdade, sentando. Mas na correria do nosso dia a dia, vai ter momentos em que talvez isso não seja possível. Mas isso não é um limitador total, assim, para você não se ver meditando na palavra, não se ver meditando em Deus, né? Não se ver ali falando e sentindo Deus falando contigo, tá? Glória a Deus por isso. A presença desse Espírito Santo em nós é quem torna esse papel possível, né? Essa comunicação possível. As orações, ponto 3, permitem que você fale com Deus.
as meditações permitem que Deus fale com você. Ambas são essenciais para essenciais, nossa, quase não saiu. Ambas são essenciais para se tornar amigo de Deus. É aquela, como, se eu não me engano, um dos nossos professores, né, que é o Marlon, eu já ouvi citando algumas vezes que ele fala vitamina BO, né, que é Bíblia e oração. E é isso, irmão. A vida cristã, essas duas práticas, ela já nos dá uma base, uma sustentação tão grande no nosso dia a dia, na nossa fé. Claro que existem outras coisas, né, que a gente pratica, que a gente faz, como os louvores que a gente entoa, as nossas adorações, enfim, tudo está interligado. Mas essas duas práticas são ricas demais, assim, são essenciais para a nossa vida enquanto cristão, tá? E aqui, já conclusão, né, da nossa aula, a gente já caminhando para o final, ele fala acerca do que nos próximos capítulos, né, nas próximas aulas, nós veremos mais detalhes de como cultivar essa amizade com Deus, né? Falando e dando um alerta para que a gente não espere para amanhã, para que a gente possa começar essa relação, né, essas ações de nos tornarmos amigos de Deus hoje, tá? Se possível agora, que a gente possa, aqueles que de repente, por algum motivo, se esfriaram, né, estão com uma certa dificuldade de manter uma prática de oração, uma prática da leitura, né, que é a meditação da palavra, que a gente possa voltar, tá? E eu falo isso para mim mesmo, porque às vezes a gente tem tanto tempo, né, para se dedicar a essas coisas que são tão importantes, e a gente vai dando, né, atenção a outras coisas, ainda mais hoje, né, esse mundo virtual que a gente vive, que toda hora chega alguma coisa, que são coisas que você costuma ver, né? Porque as ferramentas sociais, elas estão sempre colocando ali na sua tela coisas que ela entende que é interessante para você. Então está toda hora chamando a sua atenção. Mas que a gente possa, nos momentos, né, que a gente puder, ou venhamos a nos preocuparmos em termos esse momento, para estarmos praticando a oração e a leitura da palavra, tá? Que isso é muito importante, isso é essencial para a nossa vida cristã, tá? E, né, reflexão, Deus quer ser seu melhor amigo. A meditação diária é o texto de Salmo 25:14, né? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. No ponto, aqui, responda. Nas nossas aulas sempre tem uma questão final assim para que a gente possa refletir. O que posso fazer para melhorar, para me lembrar de pensar mais sobre Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia, tá? E essas são questões, né, que, como eu falei, faz parte do nosso dia a dia. A gente já sabe dessas verdades, né? A gente já sabe desses valores, desses princípios, mas é bom a gente estar sempre relembrando. Foi muito bom eu ter tido contato com esse material, né, para que eu pudesse reforçar o meu conhecimento acerca da importância dessas ações. E enquanto eu estava lendo esse material, já finalizando, eu lembrei de isso há muitos anos, irmãos. Se eu não estou enganado, acho que eu tinha uns 14, 15 anos de idade, eu estava num culto do lar, né, um culto do lar, e eu lembro que uma pessoa estava contando uma história, e a história narra mais ou menos a seguinte situação. Tinha um homem que ele era convertido, né, já conhecia a palavra, era convertido, né, tinha ali aquele fervor pelo evangelho,
E ele praticamente assim, ele o tempo inteiro, ele era uma pessoa muito comunicativa e o tempo inteiro ele estava falando sobre Deus, falando sobre as maravilhas de Deus para os seus colegas de trabalho, e ele não, assim, toda oportunidade que ele tinha, ele fazia isso. Certa vez uma pessoa chegou para ele e perguntou para ele, falou, rapaz, tu não para de falar de Deus, cara, tu não consegue, né? Você não fica um minuto sem falar de Deus, tu não consegue tirar Deus da cabeça. E aí aquele homem respondeu para aquele rapaz e falou para ele o seguinte, falou, a questão não é de eu tirar Deus da cabeça, porque Deus ele já está no meu coração. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Deus não é só uma coisa que eu penso, eu vivo Deus. Deus ele não preencheu só a minha cabeça, ele preencheu o meu coração, ele preencheu a minha vida. E nos tornar amigos de Deus é isso, irmão. É a gente se ver tão preenchido de Deus que você vai ver que você vai estar com Deus o tempo inteiro. Você vai estar com Deus o tempo todo. Você vai falar de Deus, você vai viver Deus. E é assim, tá? E isso nos alegra, porque a gente, em todos os desafios da nossa vida, você vai perceber que você não vai estar sozinho, ainda que nos momentos que a gente tenha medo, que a gente tenha. Né, que a gente vai ter dificuldade, isso é normal, é natural, mas essa presença de Deus vai nos acalmar e vai fazer gerar essa paz que a Bíblia fala, que excede todo entendimento, que as pessoas não compreendem. A pessoa não entendia como aquele sujeito falava tanto de Deus. Né? E é assim, você vai ser uma pessoa que as pessoas vão olhar e não vão entender o que se passa na sua vida, que tudo pode estar de um jeito, mas que você permanece firme ali com a sua alegria, com a sua paz, né, com o seu amor, com o seu temperamento dócil ali de falar com as pessoas, enfim, que Deus possa moldar o nosso caráter nesse sentido. Amém?